seja muito bem-vindo ao Podcast Concreto, um podcast feito para falar do que tem de mais inovador na área da engenharia. E para apresentar esse podcast, temos ele, que é baterista, mas gosta mais de engenharia, Diogo Benigno. E, como convidado especial desse terceiro episódio, temos ele, que também é baterista, mas prefere arquitetura, Rômulo Santos. E no episódio de hoje falaremos sobre como fazer parceria entre arquitetos e engenheiros. Prepare seu café e vem com a gente. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao Podcast Concreto. E hoje nós vamos trazer aqui um convidado muito especial, Rômulo Santos. Muito obrigado pela sua presença, é uma satisfação muito grande. Bom demais, satisfação toda minha. Então vamos nessa. Vou me apresentar aqui um pouquinho do Rômulo. O Rômulo Santos, ele é arquiteto e urbanista, formado pela UNIT em 2011. Chegou a parte difícil do seu currículo, que tem que falar em espanhol. Fez um intercâmbio na Escola de Arquitetura de Valladolid, falei certo? Passei? Passou. E tem pós-graduação em Reabilitação Ambiental em Arquitetura e Urbanismo. Boa. Além de ser sócio na Quatro Lados Arquitetura. Boa. E o pai de Malu. Pai de Maluzinho. Muito bem, tem que estar no currículo aqui. Tem. Currículo é pesado. Já falamos sobre o nosso convidado, vou falar também um pouquinho dos apoiadores que estão apoiando esse episódio do nosso podcast. Halu Coffee, aqui na descrição do vídeo você tem um sitezinho onde você vai ter acesso a todos os produtos que eles fornecem, inclusive Café Ilha, Orfeu e o Café Halu. Aqui, ó. Gato mil. Engasguei. Corta, pode aí um branco, corta aí. Sergipe Web também, que patrocina aqui, fornece fibra 100%. No escritório, estamos extremamente satisfeitos e bem atendidos pela Sergipe Web. A consultora Novatec, que patrocina esse episódio, assim como a Quatro Lados Arquitetura, e Aruana Workspace, que é o espaço que nos cedeu aqui a locação para a gente poder gravar mais esse episódio, certo? No Aruana Workspace você tem endereço fiscal, comercial, sala de reunião, salas executivas e privativas. Também aqui embaixo o Instagram, o linkzinho para você entrar no link da construtora Novatec, da Quatro Lados e do Aruana Workspace. Romão, satisfação muito grande. Queria externar aqui que todos os convidados que a gente traz são pessoas que a gente admira o trabalho, né? E que tem conteúdo que possa contribuir com a sociedade no intuito de passar informações positivas, informações que agreguem, certo? E novamente, muito obrigado por estar conosco numa tarde assim de sábado. Bom, muito bom. Obrigado a vocês. Para mim, assim, uma satisfação imensa. Diogo aqui, os meninos da Novatec, há tempos que a gente vem trabalhando juntos, né? E para mim, estou aqui para contribuir. Pode contar com a gente aí, turma da Quatro Lados. E tamo junto. Beleza. Vamos nessa. Deixa eu te perguntar então. Para o arquiteto, o projeto é uma criação muito ligada à parte artística, essa parte conceitual, desenvolver, entender o cliente. O que é que representa o projeto arquitetônico para você, no conceito da Quatro Lados? Como é que você traz isso para os seus clientes? Bom, o projeto de arquitetura ele é o primeiro passo, né? Mas antes da gente dar o primeiro passo, a gente entende que existe a real necessidade que o cliente traz para a gente, né? Ela pode ser uma necessidade comercial, uma necessidade também pessoal, né? E a arquitetura ela é um espaço que a gente habita, enfim, ela tem essa importância para a sociedade, né? O abrigo, enfim. Você interpreta, né? Você traz para isso. E tendo essa visão, a gente entende também a arquitetura como atmosferas, né? A atmosfera é basicamente o que está aqui, né, pairando na gente, onde a gente está inserido, né? As sensações é importante para quem utiliza o espaço e para o arquiteto é importante ele ter essa noção, né, que o projeto em si ele não é somente o traçado, a área ou o imposto, né? Muitas vezes o próprio ambiente, né? E assim a gente precisa ter um diálogo e ter essa noção
do que o espaço, a integração deles, o conjunto, né, do projeto ele vai representar. Então, para o cliente, o que seria um projeto de arquitetura para o cliente, né? É uma idealização, é um sonho, é uma realização, né? Então, ele deposita no profissional de arquitetura uma tremenda confiança que aquilo vai nascer, aquilo vai ser realizado, né? Para o engenheiro, né, tem uma outra conotação, né? O engenheiro ele vai receber as informações técnicas de projeto, né, projetuais, para poder contribuir com sua carga de experiência também ali para aquele projeto, né? E para o arquiteto é uma dimensão assim, uma coisa muito, muito interessante, porque o projeto ele está na nossa cabeça, está na nossa mente, né? Então a gente idealiza, conceitua, né? Cria a identidade para aquilo, seja comercial ou residencial. Busca referências, pesquisa, buscamos estuda. Referências, isso. Às vezes é muito difícil porque o bom arquiteto é aquele que se alimenta muito bem de arquitetura e de vida também, de vivências. E a gente sabe que quem viaja bastante, quem conhece lugares, conhece pessoas, culturas, né, acaba tendo um vasto repertório de vida, de vivência, e traz para dentro dos projetos, né? Então essa vivência é trazida também para o cliente se sente mais confortável, mais confiante com as suas experiências, com as suas expectativas. E isso, né, é como se a gente se alimentasse de sonhos, né? A gente se alimenta do sonho do cliente. Então a gente precisa entrar na mente dele também um pouco. O arquiteto é um pouco de tudo, né? Psicólogo. Puxa o cara pro chão também, fala, venha mais pra cá. Exato, mas também tem que dar um choque de realidade às vezes, exato, né? E mostrar pra ele também as coisas que às vezes ele pensa não estão muito no momento adequado. Exatamente. E aí, é isso. O projeto de arquitetura, para nós arquitetos, tem um peso, assim, uma importância muito grande. A gente, e principalmente no momento da obra, quando a gente vê aquilo se realizando, é realmente um sonho, né, para a gente. A gente deposita muita expectativa, né? Dentro da sua experiência, a engenharia tem um papel ali muito de cúmplice, né? Para que o objetivo final proposto pelo arquiteto dentro da concepção, dentro do que ele quer que seja edificado, ocorra, né? Perfeito. Então é extremamente interessante a antecipação, né? Ou seja, não aguardar ou não negligenciar as soluções que serão aplicadas na obra, justamente para que o projeto de arquitetura ele seja atingido o objetivo. Exatamente. Então, você tocou num ponto muito, muito bacana, que eu acho que hoje é o grande desafio do nosso trabalho, né? Mostrar essa importância para o cliente também. Então, que a gente tem uma maneira de se fazer arquitetura e engenharia que é a própria compatibilização dos serviços. Os engenheiros, né, na parte de projetos complementares de engenharia, existe um item que chama-se compatibilização de projetos. Essa compatibilização ela é um termo técnico, né, que existe, né, para que a gente possa realmente casar todos os projetos e que a gente não haja nenhuma problemática no momento da obra. E eu trago agora uma outra questão que seria a compatibilização de ideias, que eu acho super importante, que é o debate do projeto, é o debate do conceito, é o debate do projeto em si e das necessidades do cliente. Então, quando o cliente traz aquela necessidade e a gente traz à mesa e abre as ideias para os engenheiros, quando a gente tem essa oportunidade, porque nem sempre a gente tem, e para mim e para Quatro Lados é uma satisfação imensa poder sempre contar com a parceria, né, da Novatec, por exemplo, que é quem, na maioria dos casos, está com a gente nos projetos. E é um debate muito, muito saudável.
a partir dali a gente entende também, a gente aprende muito com esses debates. E a compatibilização de ideias, a apresentação do conceito para a antecipação de problemas. A antecipação, né? Porque às vezes a gente traz uma solução, uma ideia, e que ali vai dar um certo entrave, né, para o projeto, e às vezes a gente tem que também deixar de lado um pouco a vaidade, né? Porque a gente sabe que é difícil a gente se desfazer, se desprender de uma coisa que você se debruçou para desenhar, para criar, para fazer e receber um não. Né? E está ali mais maleável a ajustes, né? Que geralmente é o que é proposto, são ajustes, né? Isso mesmo. E na engenharia, né, com esses debates, a gente acaba prevendo situações de estruturais que é de extrema importância para a estética daquela arquitetura, daquele volume, do que foi pensado, né? E é muito bom quando a gente tem essa oportunidade. E é importante passar isso para o cliente, né? Quando se tem um parceiro, quando se tem uma equipe, né, preocupada com isso, fazer essa apresentação. A gente está aqui, a gente vai fazer sua casa e tal, seu projeto, né? Mas e aí, você já tem uma equipe de engenharia? Se não tem, a gente pode também estar indicando alguns parceiros, algumas pessoas que podem estar trabalhando, né, nesse início, para poder prever também certas situações e até mesmo startar junto ali, né, os projetos. É desafiador, né? Mas é bacana. Às vezes tem mais resistência, né, do cliente em entender que a antecipação é favorável. Às vezes o cliente já entende com muita clareza, mas a gente separou aqui, com o apoio do nosso arquiteto Jones Feitosa, uma ilustração de como é que isso se dá, né, dentro do processo. Eu gostaria que você sinalizasse os pontos do desafio desse projeto especificamente e como é que fica mais palpável, mais visível você conduzir algumas análises de interferência quando as disciplinas estão conversando, ou seja, quando elas estão sendo compatibilizadas. Isso não é mesmo. Isso? Você consegue projetar aqui, Jones? Vamos lá. Olá, desculpa interromper esse podcast. Meu nome é André Wallace, o editor do Podcast Concreto, mas eu preciso deixar um recadinho com vocês. O recadinho é o seguinte: se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify ou por algum agregador de áudio, eu peço para que você vá no YouTube, porque a gente vai apresentar um projeto, vamos debater ele e a gente vai mostrar tudo numa televisão. Então, se você estiver usando só o recurso de áudio, talvez você não entenda muito bem as coisas, porque elas podem ficar meio sem contexto, certo? Dado o recado, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal também e vamos voltar ao podcast. Valeu! Esse é um projeto em que a arquitetura é da 4 lados e onde fizemos a parte de projetos complementares, né? Então fizemos os projetos de estrutura, hidrossanitário e elétrico. Isso. Né? E quando você nos trouxe esse projeto, tem algumas especificidades, né? Tem uma área com balanços, tem áreas com sobrecargas de hidromassagem e grandes vãos ali, né? A gente tem um grande vão ali com uma área envidraçada. Isso e mesmo. a gente foi discutindo as alternativas para trazer pilares recuados, né? Ali. Exatamente. Então, o desafio do projeto de engenharia, quando a gente concebe a ideia, o primeiro passo é a gente identificar as estruturas, né? Se a gente está fazendo uma arquitetura coerente... Você consegue desligar, Jones, aí a parte de arquitetura? Deixar somente a estrutura? Perfeito. Então, a gente precisa ter uma arquitetura coerente também, né? Então, é importante a gente ter uma mínima noção de pilares, vigamentos, que nos debates e nas conversas diárias, né, com os colegas engenheiros, a gente acaba aprendendo algumas coisas, né? Questão de altura de pé direito, os impactos para poder você ter as tubulações passando entre forros, shafts. Alturas de vigas, que são sempre empecilhos no momento de encontrar soluções estéticas. Empecilho no sentido de que é desafio, né? Você,
eu estava pensando uma estrutura mais horizontal, mas a gente vai ter que ter realmente um pilar aqui interrompendo esse vão, ou a gente vai ter que aumentar a seção de viga, mas aumentando a seção de viga, a gente cai o pé direito, cai forro, precisa botar um forro ou não. Se sobe o pé direito, dá impacto para a escada, então... Isso. Poxa, eu não queria que essa viga ficasse aparecendo no meio do vão, como é que a gente pode... será que se a gente colocar uma viga invertida, será que funciona? Poxa, a viga invertida não vai dar certo porque lá em cima eu tenho uma área de circulação, né? Poxa, será que dá pra gente então fazer um entreforro ali, jogar um isopor, um EPS lá em cima e criar um outro nível, né? Um contrapiso um pouco mais alto? Enfim, então tem algumas soluções que nesse projeto a gente desenvolveu junto com a Novatec. O primeiro desafio foi a hidromassagem, né? E a gente tem um terraço, é uma casa de condomínio, tá? O cliente tem 2 filhos pequenos, é um casal, né? Casal jovem e tal, e que tem o sonho aí de ter a casa construída, a casa própria deles. Eles tinham essa ideia de ter uma varanda, né, uma casa varandada no pavimento superior que banhasse os quartos, né? Então todos os quartos têm acesso para essa varanda. E lá em cima, na frente do quarto deles, a gente tem um terraço com um ofurô, né? Uma hidromassagem que tem uma carga aí de água, né? De metro cúbico, aí de peso, que vai trazer um certo impacto para essa estrutura. Ou seja, a gente precisava trabalhar um vigamento um pouco mais alto, vamos dizer assim, né? Uma estrutura um pouco mais robusta para essas solicitações. Isso, ao mesmo tempo a gente tem também o deck. Esse deck a gente precisava de uma certa altura para que a gente encaixasse essa hidromassagem. E ela não sabotasse o ambiente embaixo, que você tem ali uma área de convívio também, Perfeito. Uma área de convivência, que é o espaço gourmet. Então tivemos que fazer um balanceio aí de alturas, né? Então na concepção a gente teve que cair um pouquinho mais o forro para que a gente desse essa condição da laje de cima onde vai estar apoiada a hidromassagem, porque essa viga ela caiu muito, ela teve que vir muito para baixo, né? Mas foi interessante porque nem sempre o pé direito alto ele vai ser vantajoso para a sua ideia. Nesse projeto em especial, a gente acabou trazendo o forro mais perto da gente, mais perto da pessoa, e é um forro amadeirado. Esse forro amadeirado ele acaba entrando, penetra na cozinha. Então você perceba que esse vigamento ele vai entrar, né? Aqui embaixo a gente tem uma área de churrasqueira, uma área gourmet, integrada já com a cozinha, né? Ela está separada somente por essas portas. Então a cozinha não é muito grande, a cozinha é mais compacta, que tem um pé direito ali coladinho na viga, porque a gente tem uma viga realmente mais robusta. E ela vai dar essa continuidade para dentro do gourmet, né? Então é um integra forro, os dois ambientes. E ele integra de uma maneira, né, através do forro, né? Através do forro você tem esse forro amadeirado e tal. E enfim, e aí você cria uma área de cozinha, uma unidade ali, e área gourmet, né? Então ali tomar café da manhã, né? Um café mais rápido você pode comer ali na cozinha. Quando for um almoço, um jantar, alguma coisa assim, você traz ali para a área externa. Então fica um fluxo rápido, né? Fácil. Essas portas deslizantes, que é o grande charme hoje da arquitetura moderna, né? E eu acho que é um avanço, né, que a gente faz, porque as tecnologias, né, que vão trazendo possibilidades de vãos de vidros, né, que vão trazendo essas condições. Mas qual é a ideia dessas portas deslizantes? Vocês podem perceber que dentro da sala a gente tem um grande mobiliário, que é uma espécie de buffet aparador. Esse buffet aparador, ele abraça esses 2 pilares circulares que estão recuados das portas deslizantes, ou seja, eles estão fora do alinhamento de viga, vamos dizer assim,
da grande concentração ali de carga, que é ali onde a Novatec trouxe a solução, né, para esse tipo de vigamento. Você consegue desligar, João? Se não me engano, eu não lembro qual foi, se foi uma viga L, uma viga deitada, não lembro muito bem que foi que a gente... Deixa só a estrutura, por favor. Que é um ponto interessante que você fala, assim, a gente está conversando sobre projetos, né? A gente está falando sobre projetos de arquitetura e a gente também está com essa ótica em projetos que complementam a arquitetura. Uhum. E a gente entrega o projeto, o arquiteto entrega o projeto com o intuito de que aquilo se transforme de forma fidedigna na execução, né? Aquilo é o sonho, é o planejamento do arquiteto. Perfeito. E a quantidade de detalhes em um trecho pequeno, a gente não falou, não foi para a garagem, a gente não foi para a área íntima, a gente falou da forma, assim, tanto detalhe você mostrou para essa concepção. Perfeito. Né? E aí, vamos lá, você entregou o projeto para o cliente. E aí, o que é que acontece quando esse cliente pega esse projeto e como é que isso é conduzido e acompanhado pela Quatro Lados, por vocês, na obra, né? Momento de obra. Momento de obra, pronto. O momento de obra, ele tem alguns momentos de maior atenção e de menor atenção, certo? Momento inicial de obra, geralmente fundações, né, essa parte inicial de estruturas, etc. É confiar na locação, né? É confiada mais a locação. Aos engenheiros, né, a turma da engenharia que vai ter esse domínio. O arquiteto acho que não tem muito que se envolver ali naquele momento. Embora, se ele tiver curiosidade para saber como que é feito isso, obviamente é uma coisa boa, é uma coisa bacana, que ele vai se alimentar de informações, né? Mas o momento mais, eu acho que o arquiteto tem que estar muito presente na obra é quando a gente chega nos detalhes que você pensou para aquele projeto. Por exemplo, às vezes a gente tem muita atenção do arquiteto nos acabamentos. Ali quando já vai chegar na compra de pisos, na compra de material de iluminação, pintura, né? Forros, portas, vidros. Então essa parte de acabamento eu acho que assim tem que estar presente, né? Você tem que realmente estar ali sinalizando, orientando. Se o cliente tiver com dúvida onde comprar ou o que comprar, não encontrou material, então sempre está informando ao arquiteto, poxa, pode usar tal acabamento, pode mudar. Mas também tem a questão do alinhamento com o profissional no momento da obra, com os engenheiros e até mesmo os profissionais que estão trabalhando na obra, o mestre. Já teve situação mesmo de eu estar numa obra e o pessoal parar a obra para que assistissem eu desenhando em um quadro negro um acabamento, um detalhe, mostrando e apresentando a eles o que é que eles estão construindo de fato. Porque às vezes a gente nem percebe na importância daquele profissional conhecer o que é que ele está fazendo. E às vezes a gente... Estar familiarizado, né? Com isso é legal. E quando eles dão essa atenção, né, é bacana porque eles se sentem também parte daquilo, né, profissional. E também a segurança no momento de executar aquele detalhe, né? Então, poxa, os mestres lá, a turma assistindo, vendo como era de fato aquele detalhe, aquela estrutura, palpitando, né, participando. Então isso é bacana. E ajuda, né, a atingir o objetivo final, né, que é isso, que é aquele detalhe. Porque nem sempre a gente vai ter o domínio da técnica. Às vezes a gente cria alguma coisa, porque às vezes a arquitetura da Quatro Lados é meio laboratorial, sabe? Às vezes a gente cria algumas coisas que ninguém fez. As luminárias que a gente acaba misturando uma peça com outra. Então a gente vai precisar dessas pessoas para poder executar isso, né? Quando são elementos mais personalizados, é extremamente importante que haja esse alinhamento, né? Para que vocês tragam exatamente como você teve a preocupação de fazer o desenho, trazer para o profissional aquele detalhe de forma mais clara, justamente para você atingir esse desafio, né? Perfeito. E como é que você enxerga essa receptividade? Quando você tem uma proposta um pouco mais
fora da casinha, alguma coisa ali que não está na curva certinho, vocês pontuam um desafio para dar uma personalidade ao projeto. Como é que vocês conduzem isso para garantir que aquilo ali vai acontecer? Vai ser feito, né? Então, é um misto, né? É um misto de... por exemplo, para o cliente é o desafio, né? Ele está curioso, ele quer saber o que vai acontecer. Para o profissional que vai receber aquilo, ele vai ter o papel dele também de participação daquela concepção, né? Porque às vezes a gente desenvolve uma peça, uma fachada, né? Como a gente trabalha muito com comercial, então às vezes a gente desenvolve algumas fachadas conceituais, né? Que tem uma identidade para aquele projeto. E é preciso mesmo a gente chamar a equipe que vai desenvolver, que vai executar e mostrar item por item, peça por peça, como que a gente pensou. E a opinião deles é super importante também. Porque às vezes a gente dimensionou ali uma chapa de aço X, sei lá, uma chapa não vai ficar muito fina, e ele vem e diz, eu acho que essa chapa... Vamos ajustar. Então esses ajustes é sempre feito no momento da obra, às vezes, né? Nem sempre todas as obras vão pedir isso, mas principalmente quando envolve a identidade, né? A identidade visual que é criada. Vocês têm um processo de criação que também tem um suporte de criação da identidade, de cores. Isso é uma coisa que vocês trabalham muito também. O projeto comercial, a gente tem um conceito, né, no mercado que chama-se Retail Design. O Retail Design foi me apresentado em 2013 por um design gráfico chamado Will Nunes. Hoje ele mora em São Paulo e é um dos feras assim, do design. Eu tive a oportunidade, junto com o meu antigo sócio, de fazer o escritório da empresa deles, chamava-se Beco de Criações. E era uma turma assim, muito, muito fera, né? E ele me apresentou o Retail Design, né, como um conceito, porque ele viu no nosso projeto um passo a passo, um processo que se assemelhava muito com esse conceito, que é o quê? A gente diz que existem 4 pilares dentro do Retail Design, que é a arquitetura comercial, a ambientação comercial, o design gráfico e a comunicação. Esse conceito é um conceito formatado. Perfeito. Que existe, mas vocês caminhavam por isso da forma que vocês conduziam, mesmo sem saber da existência. Exato. Aí a chegada do conceito ajudou a gente a abrir um pouco mais isso. E conhecer um pouco mais sobre esse conceito. E aí a gente fez parte de algumas criações aqui em Aracaju. Eu posso dizer um case que super deu certo, foi a Blend Burger, que lá em 2014, né, o João apareceu com a ideia de montar esse restaurante e tal, e a gente caiu para dentro do projeto, a gente muito no começo ainda também, né, e conhecemos uma turma, né, de designers e publicitários, que era o Gueto, o pessoal do Gueto, que é Arlen, né, e Matheus. Na época o Matheus era sócio do Gueto, mas hoje só temos o Arlen. E ali a gente se conheceu naquele processo e conversando sobre o conceito da marca, cores, o que se tem que fazer, né, para que a gente encontre uma linha, né, uma identidade de fato, porque o espaço comercial ele é pensado, né, para aquele tipo de negócio, né? Então é legal, eu gosto muito de projeto comercial, assim, para mim é uma coisa que a gente... Gosta dos prazos? Os prazos... desafiadores, né? É inerente ao processo, né? Os prazos são puxados. Tudo que você tem envolvimento com o faturamento, ou seja, eu preciso estar aberto para faturar, demandam prazos mais desafiadores, né? A gente tem que fazer algumas manobras, né? Porque geralmente quando chega um prazo muito desafiador e o projeto, é tipo um projeto muito, sabe, que a gente sabe que vai ter uma força, porque assim, todos os projetos têm suas importâncias, né?
Mas aí a gente precisa realmente fazer algumas manobras, né? Tipo, contratar colaboradores, né? Pessoas que se identifiquem também com aquele processo, porque tem isso. É importante você saber qual profissional trazer para aquele projeto, né? Então, assim, a gente conta com muitos colaboradores, assim, que são muito feras, que foram estagiários nossos, que hoje são formados, que trabalham com outras vertentes, né? Tem o próprio Vinícius Deda, que é o famoso Medevi, que Medevi, ele é ilustrador, trabalha muito com ilustrações, a ilustração da Pisolar, que fez o maior sucesso, que foi dos bairros. Cidades, os bairros. Isso, então ele é um cara muito, muito fenomenal. Então, geralmente, quando a gente tem projetos que a gente pode dar aquela, né, realmente explorar, né, acrescentar essas identidades, essas peculiaridades. E aí a gente traz ele, por exemplo, tem Jéssica Dória, né? Que é Jazz Dória. Jazz Dória, ela foi estagiária da Quatro Lados, lá no comecinho. Hoje é arquiteta, trabalha muito com uma personalidade. A personalidade dela, os projetos dela são muito com cores vibrantes, tem um estilo próprio, né? Então recentemente a gente está fazendo um projeto da Monieri, a nova Monieri, né? Na Orla. Então trouxe ela porque eu sabia que ela ia poder também contribuir com isso. Então a Quatro Lados, ela também tem essa versatilidade, né? Porque é um trabalho em colaboração, é um coletivo realmente, de fato, de pessoas que estão pensando em uma certa vibração, né? Que tem um senso de arquitetura, um senso de reconhecimento, de importância, né? Da nossa profissão. De mesmo que você não esteja efetivamente desenvolvendo um projeto arquitetônico, e eu falo isso na parte de engenharia, de fazer o possível para que as interferências não sabotem a arquitetura, né? Então é muito importante se antecipar e ter essa cumplicidade, né? Isso, e por exemplo, um desafio grande, você falou de prazos, etc. A gente sabe que o cliente ele vai alugar um imóvel, ele vai ter ali no máximo um mês de carência ou não, mas ele sabe que ele vai precisar investir aquele tempo perdido, entre aspas, o imóvel parado, porque ele vai estar fazendo o projeto, ele vai estar estudando os orçamentos até começar a obra de fato. E existem algumas maneiras de a gente poder fazer isso. Até uma coisa que a gente já trabalhou, né, que foi a Realize, que a gente conseguiu fazer com que no meio do processo de projeto a gente alimentasse a engenharia com as informações necessárias para aquela etapa. Ou seja, para fazer um orçamento de mão de obra para aquela etapa de demolição, para a parte elétrica, para a parte de hidráulicas, né? Então aquilo ali já dá para começar e o imóvel não está parado, né? Então isso é uma estratégia. Mas como é que se alcança isso, né? Então a gente precisa de cumplicidade, inclusive, do cliente. Do cliente, isso. Porque também a gente, para chegar nesse momento, a gente precisou errar, ou testar, ou fazer, ou enxergar esses momentos. Como que a gente pode trabalhar junto, né, a engenharia e a arquitetura, de uma maneira que a gente se antecipe, né, e ganhe prazo, e ganhe essas questões. Otimizar, né? Otimizar esse processo. O tempo. E isso dá para ser feito, sabe? Basta estar com as duas equipes bem alinhadas e querer também fazer esse processo, né? Porque nem sempre o cliente vai assim, ceder. Mas é extremamente importante que haja essa sinalização, porque para projetos comerciais especificamente, né, já começa o time ali de custos a partir do momento da locação. Então, se for possível, não aguardar a conclusão do detalhe de marcenaria para você começar com as demolições. Isso mesmo. Né? Porque a marcenaria vai acontecer no momento posterior a você ter tratado toda a parte de instalações elétricas, ar-condicionado, instalação de forro. Então você consegue soltar essas informações, que é se eu esperar um pacote de projetos para poder entregar para o meu cliente, para ele começar a orçar, para ele começar a se mexer, talvez esse processo fique um pouco mais travado. Essa é uma ótica extremamente cuidadosa com o recurso do cliente. E é uma estratégia que a gente apresenta, sabe? Eu não posso deixar de apresentar essa estratégia para o cliente. Quando o cliente acaba tomando suas próprias decisões nesse sentido, nesse aspecto, né, de buscar o seu parceiro, a sua empresa ou de engenharia ou
seus colaboradores da obra, né? A gente precisa deixar estampado para ele alguns cuidados também, Algumas sinalizações. Algumas sinalizações, né? Porque às vezes o cliente contrata o projeto entendendo que a gente também é responsável pela obra dele. E às vezes isso tem que ficar um pouco claro, né? Que a gente faz parte do projeto, a gente vai acompanhar o processo de obra. Mas o executor é que precisa executar o projeto. Isso. E às vezes o próprio cliente se torna gerente da obra, sem saber, né? Que está gerenciando a obra. Comprar material, tomar partido de serviços que vai ser executado. Às vezes gerir a chegada desses serviços na obra. Isso. E se você não tem um conhecimento, uma habilidade com relação a isso, você pode sobrepor atividades, ter que desfazer coisa que você já fez. Isso e desgasta a relação com o arquiteto. Exato. Então, algumas situações a gente também já passou por isso, né? E explicar para o cliente que é realmente importante ele ter uma pessoa dentro da obra dele que domine o processo. Uma peça central ali no meio do campo para assistir. Até para dialogar com o projetista, com o arquiteto e dialogar com os fornecedores. O momento ideal de você encomendar o vidro, a esquadria, o granito. O momento ideal de convidar o seu fornecedor à obra para fazer determinadas medições, né? Perfeito, como marcenaria. Esquadrias, marcenaria, granito. Isso, e assim, mas é uma coisa que faz parte do dia a dia, né? A gente tem que saber também se posicionar positivamente para o cliente poder ficar um pouco mais tranquilo, porque às vezes a gente não pode estar só pensando também no nosso desgaste. A gente tem que estar atento também ao desgaste dele. Se colocar no lugar dele. Se colocar no lugar dele, porque ele não vai entender da obra, ele vai estar ali gastando dinheiro, estressado. Quando chega na fase do acabamento da obra, também tem o acabamento da paciência. Muitas vezes o acabamento do recurso. Exatamente. E aí o cliente está um pouco mais suscetível a essas variações. Então é importante que se antecipe realmente a essas conversas. E é importante também a gente identificar fatores positivos da obra, porque às vezes nem 100% vai ser tudo mil maravilhas no momento da obra. Você vai ter desafios, principalmente reformas. Rapaz, reforma é um negócio da pega. Podem surgir imprevistos, né? Sempre surge. Então eu sempre digo, meu amigo, você está preparado para o maior desafio de sua vida? Porque se prepare, que o pau vai comer. É verdade. Entendeu? Tem dinheirinho guardado, pois deixa ele quietinho. Porque lá na frente você pode ter uma necessidade imprevisto. de um imprevisto. Sabe? E principalmente estrutural. Às vezes eu teve uma reforma que a gente fez que o mestre, a gente fez uma identificação de pilares primeiro para saber se a gente poderia fazer remoção daquela parede. Fez um estudo antes do projeto. Antes de iniciar a concepção arquitetônica. Isso, a gente conseguiu identificar isso. Beleza, ok. Identificamos, fizemos o projeto, aquela parede foi retirada, removida. O que é que foi identificado? Rachaduras, algumas trincas. Então, por falta até de cuidado no momento da execução, o mestre lá, o responsável, ele não escorou na hora da demolição. Era importante ele ter escorado toda a laje, feito a demolição e monitorar para saber se aquilo realmente ia dar certo. Ou seja, mais uma vez, importantíssimo a presença de um profissional dentro da obra para você poder fazer essas intervenções. É uma intervenção traumática para o prédio, para a casa, né? Mas precisava realmente desse cuidado. E não foi feito. Resultado, trincou, a gente precisou chamar o engenheiro. O engenheiro foi, vamos precisar fazer um reforço de viga. Vamos precisar engrossar um pouquinho mais essa viga e criar 2 apoios nas extremidades para que você não interrompesse aquele vão. Aquela abertura, o pórtico foi a solução. Perfeito. Pórtico, 2 sapatas, 2 pilares. Gastou-se um pouquinho a mais. Não estava previsto. Ele poderia ter investido esse um pouquinho a mais, talvez um pouquinho a menos, antes dessa análise, né? Então, assim, vão acontecer esse tipo de situação, né? A gente está com um projeto que a gente vai ter que descascar toda uma laje de uma estrutura, de uma casa existente, né? Uma clínica, a clínica do meu irmão, inclusive, que vocês Fizemos uma visita lá. Fizeram visita. E nessas análises, vocês conheceram o projeto e
é uma coisa que é traumático pra caramba pra estrutura. Porque a gente vai remover todo um pano de laje para criar são soluções de arquitetura, né? De elevadores, pé direito, vão de escada. Então, assim, a gente vai trabalhar com estrutura metálica, né? Para poder facilitar um pouco, né? Essa costura. Tem alguns vãos que precisam ser são maiores, precisam ser feitos com estrutura metálica, né? A velocidade proposta também. E eu já disse a ele, nego velho, assim, é desafiador, né? Então se prepare, porque, né, a gente vai estar ali, né, na expectativa também, mas é desafiador. Então pode acontecer da gente ter que mudar um pouco a estratégia. Ajustar a rota. É isso. Irmão, a gente tem assunto para muito mais tempo, mas eu vou agradecer a sua presença aqui. Dizer que sou um fã do trabalho que a Quatro Lados realiza. Obrigado. Dizer que aqui embaixo estão todas as redes de contato da Quatro Lados. Que bom. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, vocês podem colocar aqui nos comentários, mandar um sinal de fumaça ou um pombo correio, certo? Se achou relevante o tema, se gostou, considere se inscrever no nosso canal e, se possível, deixe o like. Um grande abraço. Até o próximo. Valeu. O podcast Concreto é um oferecimento da construtora Novatec. E este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido, gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube e você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Novatec. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, fique em paz, seja feliz e vamos às obras.